Marcos 8, 23. Quem encontrou um texto, faz um barulho aí. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Até aqui, curva a sua cabeça. Senhor Deus, Tu és santo, fiel, tremendo, maravilhoso, poderoso. Não há nada que saia do controle do Senhor, mesmo quando sai do nosso. Não há nada que o Senhor não saiba, mesmo quando a gente não tem respostas para algumas questões da nossa vida. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe onde é necessário tocar, mexer, levantar. O Senhor sabe, meu Pai, onde é necessário mexer na manhã desse domingo. Aqui estamos nós, ó Deus, com a nossa vida rendida, com o nosso coração aberto, desejosos por viver algo que o Senhor já preparou para essa manhã. Aqui está esse povo, meu Pai, que diante do Senhor se coloca, pedindo ao Senhor uma direção para essa nova semana que se inicia hoje. Nós amamos ao Senhor, amamos a Tua presença, amamos poder chegar nessa casa, levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor, mas também amamos a Tua palavra. Fala agora, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Jesus chega nessa aldeia, lugar que já havia sido sentenciado por ele, lugar onde ele já esteve, lugar onde ele operou muitas coisas, lugar onde ele já havia feito, e não pôde fazer mais, de acordo com a Bíblia, por causa da incredulidade do povo que lá estava. Interessante, então, que quando a gente lê isso lá em Mateus, no capítulo 11, a gente percebe, então, que havia um desejo nele de fazer mais. Ele queria fazer mais. Ele estava pronto para fazer mais. Mas só não fez mais por causa da incredulidade daquele povo. E ele vai dizer que esse povo não veria mais a manifestação do poder dele. Aquele local, aquela região, já estava sentenciada, porque se aquilo que ele promete em relação à bênção, ele tem interesse de cumprir, ele cumpre cada vírgula daquilo que ele prometeu. Aquilo que ele diz também que não vai fazer, não há ninguém que o faça mudar de ideia. Ele sabe porque não faz, ele determina que não vai fazer mais lá, e de fato não vai mais fazer lá. E a culpa não é dele, não é porque ele não quer fazer, é porque o povo não se colocou na posição para receber. A incredulidade do povo faz com que esse povo perca a oportunidade de continuar a viver coisas grandes. Eu digo continuar porque ele fez lá. Aí a gente tem mania de falar de Tomé. Lembra Tomé, o discípulo? Tomé precisava ver para crer, não foi isso que Tomé falou? Quando os discípulos disseram: olha, ele esteve conosco, porque Jesus, quando ressuscitou, esteve com os discípulos num primeiro momento, só que no primeiro momento Tomé não estava presente. Aí Jesus mostrou a mão furada para os outros discípulos, Tomé não viu. Aí quando Tomé chegou, Jesus já havia saído, os discípulos contaram isso para Tomé. Aí Tomé disse assim: se eu não ver e não tocar, de modo nenhum eu vou acreditar. Então o que Tomé falou é o seguinte: olha, eu quero ver para crer. E esse povo aqui que viu, e mesmo tendo visto não acreditou, porque uma coisa é alguém não ter visto, esse povo aqui viu, eles viram Jesus fazer, eles viram Jesus curar, libertar, e mesmo vendo, o coração estava tão endurecido que eles não acreditaram.
Então perderam a oportunidade de viver coisas maiores ainda. Porque com o Senhor é assim, né? São escalas. Eu vou dizer isso para você entender de uma vez por todas. Com o Senhor são escalas, são degraus. Aquilo que Ele tem para você viver ali na frente é maior do que aquilo que você está vivendo hoje, que é maior do que aquilo que você viveu ontem. Você está entendendo? Sempre coisas maiores estão por vir. Está comigo aqui, sim ou não? Com o Senhor é assim, o nível vai aumentando. Então, se eles viveram tudo o que viveram, o que eles poderiam viver eram coisas maiores ainda, mas não viveram, por conta da incredulidade. Aí Jesus vai chegar, e quando Jesus chega, trazem um homem cego até Jesus. Trazem um homem cego até Jesus, até o limite. Jesus pegou esse homem pela mão e tirou esse homem da aldeia. Quem traz esse homem cego até Jesus, quer que Jesus coloque as mãos sobre esse homem para que ele volte a ver. Só que Jesus não vai fazer do jeito que eles querem. Jesus vai fazer do jeito que determinou. Então esse homem vai ser levado por quem está dentro da aldeia até o limite da aldeia. No limite da aldeia, Jesus pega o homem pela mão. E é bonito isso. Jesus poderia curar esse homem ali mesmo, na divisa. Jesus poderia entrar na aldeia, parar debaixo de uma sombra e operar o milagre. Mas ele estaria indo contra a própria palavra dele, que disse que aquele povo não veria mais a manifestação do poder de Deus. Então, para cumprir a palavra que ele mesmo havia declarado sobre a região, ele segura na mão do homem e tira o homem dali. Porque se ele cura ali, apesar de ser um milagre, ele estaria indo contra a sua própria palavra, e ele não faz isso. Ele segura o homem pela mão e leva esse homem adiante. As pessoas daquela cidade trouxeram o homem até ali, mas para aquele homem chegar mais longe, só segurando na mão de Jesus. Está pegando já? Então os teus amigos podem até levar você a algum ponto, a tua família que te ama pode até te levar a algum ponto, o seu intelecto, o seu conhecimento pode até te levar a algum ponto, sabe? Aquele tratamento que você está fazendo lá no hospital pode até te conduzir a um certo ponto, mas todas as coisas da terra são limitadas, te levam, até podem te levar até certo ponto, mas para te levar além, só você segurando nas mãos do Senhor. O teu dinheiro até te leva a algum lugar, mas para você chegar além, só segurando na mão dele. O teu amor aí pode até te conduzir a algum lugar, mas para você chegar além, só segurando nas mãos do Senhor. Ainda bem que eu estou pregando para um povo que já decidiu soltar a mão de alguns, para segurar nas mãos do Senhor. Eu vou repetir isso aqui, porque por vezes você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou você continua segurando o que a sua mão está segurando, ou você solta isso para segurar na mão daquele que pode te levar onde isso que você segura já não consegue mais te fazer chegar. Você está entendendo ou não? É necessário soltar algumas coisas que te limitam, para segurar na mão do Deus que vai mostrar para você que caminhando com Ele não há limites. Mas tem muita gente com a mão ocupada, tem muita gente preso a coisas, Gisele, que os levaram até certo ponto. Eu não estou falando para você ser ingrato, mas eu estou falando para você pedir discernimento a Deus e compreender que algumas coisas, algumas estruturas, alguns lugares foram muito importantes para você, muito, para você chegar até certo ponto. Só que há uma limitação naquilo, ou naquelas pessoas. Se você continuar insistindo em segurar isso, você só vai chegar até onde chegou e acabou. De modo que se você disser assim, ó, não, para mim tá bom, amém. Jesus vai te respeitar. Mas se você é daqueles que dizem assim, ó, eu sei que Deus tem mais para mim, então você vai ter que soltar algumas coisas,
para segurar na mão dele e chegar mais longe. Eu estou pregando para um povo que vai viver o novo de Deus, e o novo de Deus não está atrás, porque senão seria o velho de Deus. O novo de Deus está na frente, só que para você chegar adiante, você vai precisar soltar algumas coisas que te trouxeram até aqui. Ei, irmão, alguns pensamentos que te trouxeram até aqui, mas não conseguem mais te levar adiante, algumas estruturas que te trouxeram até aqui, algumas empresas que te trouxeram até aqui, mas se você quer chegar mais longe, você não vai poder continuar lá dentro. Que é isso? Eu estou pregando para quem tem coragem, não tem? Eu estou pregando para a gente que acorda cedo em um domingo de manhã, verão, e vem para a casa do Senhor para ouvir uma direção. O meu Deus não me mandou até aqui hoje para pregar para a gente covarde. O meu Deus me mandou aqui para pregar para a gente ousada e dizer: é isso aí mesmo, levanta essa cabeça e vamos chegar mais longe. Segura na mão dele. Qual é o melhor lugar para se estar? É o lugar onde ele decidiu que vai me levar. O melhor lugar. O melhor lugar para se estar é o lugar onde ele está segurando a minha mão. Talvez aquela aldeia fosse confortável para o rapaz, mas não era o melhor lugar para ele estar. Porque o melhor lugar para se estar é onde o Senhor está comigo, segurando a minha mão. Tirar ele da aldeia significa tirar ele da zona de conforto dele. Na aldeia ali todo mundo conhece ele, você percebeu? São essas pessoas que o conhecem que trazem ele até Jesus. Então na aldeia é aquele lugar onde ele se sente protegido, uma vez que ele nem enxerga. Ele não enxerga, ele é cego. Então, quem sabe ele se vê ou se sentir em um lugar diferente, ele pode se sentir vulnerável. Porque dentro da aldeia, ainda que ele não saiba muito bem onde ele está pisando, tem gente ali ao redor dele. É a zona de conforto dele, a aldeia. Aí Jesus chega e vai fazer exatamente aquilo que, quem sabe, se perguntasse a ele, ele não gostaria. O quê? Tirar ele da zona de conforto. Porque ninguém quer sair da zona de conforto. As pessoas querem provar coisas que nunca provaram, mas não querem arriscar. O diferente da vida com Jesus, da vida desse mundo, é que com Jesus a gente não arrisca. Com Jesus a gente já vai na certeza de que vai dar certo. Então Jesus chega e tira ele do lugar que é seguro, entre aspas, para ele. Ele pensa que está no lugar seguro. Ele julga estar no lugar confortável. Só que esse lugar confortável não está mudando a vida dele. Esse lugar que ele julga ser seguro não está mudando a vida dele. A vida dele todo dia é a mesma coisa. E fica claro no texto que a vida dele poderia ser muito melhor. Só que enquanto ele estava onde estava, a vida dele continuava todo dia a mesma coisa. A mesma coisa todo dia. Como? Acorda, mas não enxerga nada. Precisa de alguém que o conduza. Precisa de alguém que o ampare. Precisa de alguém que o auxilie. A vida dele está confortável. Confortável dentro de um patamar abaixo da linha da média, né? É o sofrimento confortável. É a zona de conforto da dor. Dói, mas é uma dor suportável. Não estou feliz, mas estou suportando. Não está do jeito que eu sonhava que fosse, mas é suportável. É o conforto suportável. Aí Jesus chega e já quebra isso na vida dele. Jesus chega, não chega curando, chega tirando ele da zona de conforto. De modo que aquilo que a vida dele, que parecia que já era um tanto quanto difícil, devido à dificuldade que ele tem, agora, por alguns momentos, vai se tornar pior. Pior não se assusta não, mas por alguns momentos vai se tornar pior. Porque antes do milagre acontecer, parece que a coisa piora. Ou você nunca teve essa sensação? Parece que antes do milagre acontecer, sempre piora. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, não tem mais jeito, piorou. É aí que Jesus chega e faz o milagre. Quando você descobre que o teu filho está afundado na droga, piorou tudo. É aí que Jesus chega e liberta ele. Quando você descobre que o seu casamento está por um fim para acabar, é aí que Jesus chega e restaura ele. Parece que quando a coisa piora, é o indício que o milagre vai acontecer. E por que eu estou dizendo que piora? Porque agora, além dele ser cego, ele não está na zona de conforto dele. Então, por alguns instantes, parece que piora. Ele não está ouvindo agora as vozes que ele ouvia lá dentro da aldeia. As vozes que mostravam para ele o seguinte: ó, estamos aqui, hein?
as vozes das pessoas que ele conhecia. Ele agora está em um lugar onde ele não ouve mais os barulhos da aldeia. Porque quem não enxerga, desenvolve uma audição mais apurada. Se guia pela audição, fica mais sensível. Só que ele agora não está mais ouvindo os barulhos da aldeia. E o que era para ele os barulhos da aldeia? Os barulhos da aldeia é o lugar que ele conhece. É o lugar que é seguro para ele. Ele não está mais ouvindo as vozes do povo da aldeia. E o que representava isso para ele? Vozes das pessoas que o conheciam e que de alguma forma estendiam a mão para ele e o ajudavam. O ajudavam a comer, o ajudavam a se locomover de um lugar para o outro. Então agora ele ainda, por alguns instantes, ele ainda é cego e não tem mais isso que trazia para ele uma sensação falsa de proteção. É impressionante como a zona de conforto engana a gente a ponto de fazer a gente acreditar que ali é o melhor lugar. A zona de conforto faz isso com a gente, Débora. Engana as pessoas a ponto das pessoas pensarem assim, pelo menos aqui eu ganho um sacolão por mês. Pelo menos aqui tem plano de saúde. A zona de conforto, Josiel, prendem a pessoa a isso. E as pessoas vão ter a falsa ideia que aquilo ali é o melhor lugar para a vida delas. Com todo respeito, irmão, é a pessoa que mora naquele quintal, onde é uma fofocada do inferno, mas a pessoa pensa assim, mas pelo menos eu não estou pagando aluguel. Aí a pessoa tem a falsa ideia de que ela está no melhor lugar, quando na verdade se estivesse pagando um aluguel em um lugar fora dali, que tivesse paz e alegria, a vida seria melhor. Porque é melhor pagar um aluguel em um lugar para ter paz, do que não pagar o aluguel, mas ficar naquele quintal, sendo ofendido, atacado todo santo dia. Mas essa falsa sensação de conforto ou de segurança falsa. Parece que se está no lugar melhor, não é. Porque se você está em um lugar que não tem oportunidade para transformação de vida, então esse não é o lugar que Deus quer você. Porque se você está em um lugar onde Deus já decidiu que naquele lugar não vai te abençoar, esse lugar não é o melhor para você. Como assim? Porque Jesus já havia decidido que naquele lugar não ia curar, naquele lugar não faria milagre. Então peraí, por mais que o lugar para mim pareça confortável, se é um lugar onde Jesus já decidiu que naquele lugar não vai fazer milagre na minha vida, então não é o melhor lugar, é o pior lugar. Porque é melhor estar no deserto, tendo a certeza de que Ele vai fazer um milagre, do que estar num pasto verdejante, mas ter também a certeza de que ali Ele não vai fazer mais nada na minha vida. Jesus pega ele e tira ele disso. Tira. E por que Jesus tira? Porque se fosse para ele sair, ele não sairia. Jesus tem momentos que tira a gente de alguns lugares, porque se fosse para a gente sair, a gente não sairia nunca, a gente morreria ali. Morreria ali, sem provar daquilo que Ele tem para a gente. Se Jesus dissesse assim, me encontra lá fora, Ele não iria. Se Jesus dissesse assim, vai com Joaquim aí, Joaquim vai te levar lá para o outro lado, Ele não iria. Ele não pediria a ninguém para levá-lo lá, e muito menos iria sozinho. Por quê? Porque nenhum de nós quer sair da zona de conforto. Sabe quando que a gente sai? Pergunta quando? Ou quando Jesus tira a gente, ou quando a gente desenvolveu uma fé tão poderosa a ponto de saber que qualquer coisa que Ele tem para nós é maior e melhor do que qualquer coisa que a gente está vivendo ou já viveu. Se ainda não tem esse nível de fé, vai ser necessário Ele pegar você pela mão e te arrancar, fechar algumas portas, afastar algumas pessoas. Eu vim domingo de manhã para ouvir o senhor falar isso. Você veio domingo de manhã para ouvir que Jesus decidiu que vai fazer milagre na sua vida.
Ele está tão decidido que vai fazer milagre da sua vida, que se for para tirar você de alguns lugares, Ele te tira. Se for para afastar algumas coisas de perto de você, Ele afasta. Se for para fechar algumas portas, Ele fecha. Por quê? Porque Ele já olhou para você e já determinou assim, ó, eu vou fazer. Jesus disse que não faria mais naquela aldeia, mas Jesus, quando bateu aos olhos naquele homem, disse, eu vou fazer na vida desse homem. O problema é que o homem estava dentro da aldeia. Só que Jesus disse, na aldeia eu não faço, mas na vida dele eu faço. Ai meu Deus, e eu creio que Jesus fez a mesma coisa com algumas pessoas aqui. Naquele quintal eu não faço, mas na sua vida eu vou fazer. Naquela empresa eu não faço, mas na sua vida eu vou fazer. No meio daquela roda eu não faço, mas na sua vida eu vou fazer. É por isso que vai te tirar daquele quintal, tirar daquela empresa, tirar daquela roda. Por quê? Porque Ele decidiu, na tua vida Ele vai fazer. Quem crê nisso dá glória a Deus aí. Perdas momentâneas para milagres que vão marcar a nossa vida para sempre. Para provar de milagres que vão marcar a nossa vida para sempre, Tiago, tem hora que a gente precisa ter coragem de se submeter ou de aceitar, sério, as perdas momentâneas. Perdas momentâneas. Como assim? A gente não pode ser apegado a nada, gente. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, desapega. Fala de novo, desapega. Imagina comigo agora, uma pessoa que tem, posso falar abertamente, sim ou não? Vou usar um exemplo só para você entender. A pessoa foi na frente da casa dela, aproveitou lá a varanda e fez uma lojinha. Fez ali uma lojinha. E ali na lojinha ela está vendendo para as pessoas que passam ali na rua dela. E ela ama a lojinha que ela fez, construiu com o suor dela. E até vende ali para os vizinhos. Alguns não pagam não, porque vizinho é assim, né? Alguns não pagam não, mas está vendendo. Está dando para se manter. E ela pensa assim, ó, pelo menos eu não pago aluguel. Aí de repente, os vizinhos começam a endurecer ainda mais o coração. E um que não paga mais, e o outro que não paga, e o outro que se mudou, esqueceu da dívida. E ninguém mais quer pagar. Aí você olha para aquela lojinha, e a única opção que você tem é fechar a lojinha. Aí você fecha a lojinha que você abriu com tanto carinho na frente da sua casa. Só que Deus permitiu você fechar essa lojinha. Pergunta para mim, por quê? Porque quem sabe Deus quer levar a sua loja para dentro de um shopping. Aí você precisa entender que são necessárias perdas momentâneas para que Deus faça na sua vida milagres que vão marcar a sua história para sempre. Foi necessário esse homem perder essa aldeia, onde ele estava, mas não enxergava. Ele perde a aldeia, perde, porque Jesus, depois que cura ele, ainda diz, não volta para lá. Ou seja, não vai querer pegar de volta aquilo que eu tirei de você. Quem fechou aquela porta fui eu, quem arrancou você de lá fui eu, quem não quer mais você lá sou eu. Então não volta para o lugar que eu te tirei. Jesus tira ele da aldeia onde ele era cego, leva ele para fora, perda momentânea, para viver um milagre que transformaria a vida dele. Irmão, vou te dizer, irmão, não fica assustado comigo não, mas existem momentos da nossa vida que a carta de demissão é a melhor coisa que poderia te acontecer, porque se você não fosse demitido, você não se tornaria um empresário. Eu vou voltar para o texto. Tem gente aqui que está com medo agora de chegar amanhã num emprego e ter uma carta de demissão. Calma, só vai acontecer assim se for propósito de Deus para você. E se acontecer isso, dá um glória a Deus, porque Deus tem coisa maior e melhor para a tua vida. Jesus tira ele da aldeia, cospe, dá uma chapada nos olhos dele, e depois diz para ele abrir os olhos. E quando ele abre os olhos, Jesus faz uma pergunta para ele: está vendo alguma coisa? Você acha que Jesus não sabia, não? Claro que Jesus sabia. Só que o homem vai dizer assim, ó, eu vejo homens como árvores que andam. Ele está vendo tudo errado, está enxergando tudo errado, porque homem não é árvore, e árvore não anda. Eu vejo homens
como árvores que andam. Está tudo errado, está uma bagunça. E ele já recebeu um toque de Jesus. Imagina se esse homem naquele momento dissesse assim, ó, me leva de volta para a aldeia, porque está dando certo não. Deixa eu voltar para lá, porque não está dando certo aqui não. Sabe qual é o problema de muita gente? Pergunta qual? Tem medo de perder algumas coisas. E quando Jesus tira, fica ansioso dizendo, mas não está dando certo. Mas não está dando certo. Mas não está dando certo. Eu acho que eu vou voltar para lá. Eu acho que eu vou voltar lá para dentro. Eu acho que eu vou voltar para aquelas amizades. Eu acho que eu vou voltar para aquele quintal. Eu acho que eu vou pedir para me aceitarem de volta lá, porque não está dando certo. Calma. Você está em processo. E quem está em processo tem que aprender a olhar para frente e não sentir saudade de um lugar onde não enxergava nada. Ele não estava ainda do jeito que gostaria de estar, mas ele também já não está mais como ele estava lá dentro. Então pare e pensa. Talvez você ainda não esteja do jeito que você gostaria de estar, mas com certeza do mesmo jeito também você não está mais não. Começa a perceber que você já passou por alguns processos e que esses processos já começaram a gerar algumas mudanças na sua vida. Reconheça isso, mas também reconheça que ainda está faltando. Também reconheça que você ainda não chegou. Também reconheça que pode melhorar. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, pode melhorar. Aí deixa eu falar para os crentes. Crente que já está na igreja há 20, 30 anos. Que acha que está pronto. Estou pronto. Débora, você está com a gente já há um tempo, você me conhece. Tem gente, Débora, que chega, por exemplo, na igreja, querendo dar carteirada na gente. Não, porque eu sou o presbítero falando tal, sou o pastor falando tal, estou vindo da igreja tal. E acha que vai chegar aqui, vai apresentar uma carteirinha na ponta do altar, e na ponta do altar mesmo eu vou colocar o microfone na mão, vou dizer, sobe lá e prega. Tem muita gente achando que está pronta. E é impressionante isso. Irmão, se tiver alguém aqui que está pronto, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque não foi arrebatado ainda, então por quê? Não foi retirado dessa terra ainda, por quê? Ah, mas como assim? É porque eu estou nessa terra passando por um processo. Tem mais alguém que está? Então para de achar que está pronto, quando na verdade Deus ainda tem muita coisa para você. Está enxergando? Estou enxergando sim. Está enxergando o quê? Árvores, homens como árvores que andam. Mas espera aí. Se ele está enxergando homens, Jade, como árvores que andam, quem é o primeiro homem que está na frente dele? Jesus. Então ele está olhando para Jesus, está vendo uma árvore. Ele está olhando para Jesus e está vendo como se fosse uma árvore na frente dele. Aí lascou. Por quê? Porque quem tem uma visão distorcida de Jesus pode ter a falsa ideia de que está pronto. Tem muita gente que tem a visão distorcida de Jesus. Aí o texto vai dizer que nesse momento Jesus tocou nele novamente. Repita comigo, Jesus tocou de novo. E sabe qual é o bonito na vida desse homem, minha irmã? Pergunta por quê? Porque ele deixou. Ele deixou Jesus tocar de novo. E só deixa tocar de novo quem reconhece que precisa ser tocado. Ai meu Deus do céu, todo dia eu peço a Ele para tocar em mim, você está entendendo ou não? Todo dia eu peço a Ele para tocar na minha mente, para abrir ela, para tocar no meu coração. Todo dia eu peço a Ele para tocar na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos. Todo dia eu peço a Ele para tocar nessa igreja, para tocar nos membros desse rebanho. Todo dia eu peço a Ele para tocar lá na empresa. Todo dia eu peço a Ele para pôr a mão dele em alguma coisa. Por quê? Porque eu sei que a cada momento que Ele toca a coisa fica melhor. Sempre que Ele vai tocando a coisa fica melhor. Nada que Ele toca fica do mesmo jeito. Eu vou repetir, nada que Ele toca fica do mesmo jeito. Jesus tocou no leproso, o leproso ficou limpo. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e ficou curada. Que negócio é esse? Jesus toca nesse homem, o homem começa a enxergar. Toca de novo, ele vê tudo claramente e de longe, porque nada que Ele toca fica do mesmo jeito. Então eu vou profetizar, não é quinta profética não, mas é domingo de manhã, e você já vai começar
começar a semana debaixo de uma palavra de Deus. Jesus vai tocar no teu casamento essa semana, vai ficar melhor. Jesus vai tocar nos teus filhos. Jesus vai tocar na tua saúde. Jesus vai tocar no teu emprego. Jesus vai tocar na tua empresa. Jesus vai tocar no teu chamado obreiro. Jesus vai tocar nessa igreja. Jesus vai tocar em mim. E tudo que Ele toca fica melhor. Quem concorda, dá glória a Deus aí. Aleluia. Quer ficar melhor? Pede a Ele para tocar. Toca em mim, Senhor. Eu preciso ficar melhor. Senhor, toca no meu casamento. Ele pode ficar melhor. Fala isso para Ele, gente. Senhor, toca nos meus filhos. Que se o que estiver tocando nos seus filhos for a sua palavra, lascou. De repente é por isso que eles estão ficando piores. Enquanto você continuar tocando os seus filhos com a sua palavra, para com isso, não pode ser assim, isso está errado. Só está piorando. Pede a Jesus para tocar neles, porque a mão de Jesus fará por eles o que 1000 palavras suas não têm capacidade de fazer. Ora por eles, peça o toque que cura, o toque que liberta, o toque que transforma, o toque que dá uma nova oportunidade. Jesus tocou de novo, e quando Jesus tocou de novo, os olhos desse homem se abriram de uma tal forma, que nunca ele havia experimentado isso. Como assim? Olha o que o texto vai dizer. Quando Jesus tocou de novo, ele agora viu a todos, de longe, distintamente. O que é isso? Esse homem estava enxergando muito melhor do que eu. Por quê? Porque eu estou vendo uma turma lá atrás. Mas os meus 44 anos, quase 45, eu já não consigo ver tudo de longe, distintamente. Eu estou vendo que entrou um carro lá agora, mas eu não consigo ver quem vai descer do carro lá agora. Por esse homem aqui não. Ele começa o dia sem enxergar nada, termina o dia enxergando a tudo, de longe e distintamente. De longe ele sabia quem era quem. Que Jesus te dê isso no mundo espiritual. Como assim? Vou te explicar. Que de longe você consiga saber quem é quem. Sabe? Que de longe, lá onde você trabalha, você consiga saber quem é quem. Que de longe, no meio da sua família, você consiga saber quem é quem. Que a sua vida seja tão transformada a ponto de você entender por que Ele te tirou de alguns lugares, de algumas rodas e de algumas estruturas. Eu creio que quando aquele homem começou a enxergar todo mundo de longe, distintamente, ele entendeu assim, aquilo que eu perdi não pode se comparar àquilo que Ele me deu. Você está entendendo? Aquilo que Ele vai fazer na sua vida não pode ser comparado àquilo que Ele está tirando de você, porque Jesus está tirando algumas coisas de algumas pessoas. Para quê? Ninguém vai provar do novo agarrado ao velho. E 2023 é ano do novo de Deus. Vai ter que soltar o velho para segurar o novo. Vai ter que virar a página. Vai ter que esquecer retrovisor e vai ter que olhar para frente. Jesus fechou algumas portas e está dizendo para você: não volta para lá. Não foi isso que ele disse para o homem? Agora peraí, cara, peraí. Por que Jesus disse assim para ele, não volta para lá, não volta para a aldeia? Ele agora já está enxergando. Por que ele não pode voltar para a aldeia? Será que a cegueira dele estava ligada ao lugar? Será que o sofrimento dele estava exatamente ligado àquele lugar? Porque Jesus vai dizer para ele, vai ser enfático: não volte para a aldeia. É como se Jesus estivesse dando um recado a ele assim, se voltar vai ficar cego de novo. Se voltar para lá vai ficar cego de novo. Eu vou falar e termino aqui, com medo de você querer me bater. Existem sofrimentos que você passa está totalmente ligado a lugares que você frequenta,
a rodas que você participa e a pessoas com quem você está todos os dias. De modo que, enquanto você não sair desses lugares, não sair fora dessas rodas e não se afastar dessas pessoas, a sua vida não vai mudar. E por mais que você seja apegado a essas pessoas, se eu fosse você, eu seria, no mínimo, a partir de agora, um pouquinho mais inteligente. Por quê? Porque a vida dela está seguindo, mas quem sabe a sua esteja parada. Como assim? Porque quem estava na cidade enxergava, quem não enxergava era ele. Você fica preso a pessoas, a lugares e a rodas, e a vida dela está andando, e a sua está parada. Por quê? Porque Jesus não quer você no meio daquilo. Seja mais esperto. Sai fora de lugares que estão afundando você e a sua família. Sai fora de algumas rodas que só puxam você para baixo, e vem viver coisas novas da parte do Senhor. Longe de tudo isso, o que Jesus tem para você é tão tremendo, mas é tão tremendo que você nunca experimentou antes. Porque se a Bíblia faz questão de dizer que esse homem via todo mundo de longe, distintamente, é como se estivesse dizendo o seguinte: ó, esse homem nunca enxergou na vida como ele estava enxergando naquele momento. Oh meu Deus, o que Jesus fez na segunda fase da vida dele foi maior do que a fase anterior, e foi muito melhor do que a fase em que ele enxergava lá atrás. O que é isso? É porque Jesus decidiu fazer na vida dele algo novo. Jesus decidiu fazer na sua vida algo novo. Só quem crê dá glória a Deus e fica em pé aí para celebrar. Aleluia. Ele tem coisa nova para você e para a tua casa, irmão. Só que você vai precisar ter coragem. Ah, tem que ter coragem. Para quê? Para sair daqueles lugares, de algumas mesas, que você parece que tem o cheiro daquilo entranhado em você. Não é nem difícil reconhecer que você, quem sabe, faz parte deles, ou daquilo. Apóstolo, me explica isso. Vou te explicar. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, se assentavam com Jesus todos os dias, comiam pão com Jesus, bebiam água com Jesus todos os dias. 3 anos e meio, a vida deles foi exclusiva para o ministério, andando com Jesus todo santo dia. Quando Jesus foi preso, olharam para Pedro e disseram assim: é um deles. Aí Pedro disse assim: eu não sou. Disseram assim: é sim. Aí daqui a pouco passou um tempinho, veio outra e olhou assim: é um deles, eu não sou. Aí Pedro falou: eu não sou, nem conheço ele. Aí disseram assim: não, você fala como eles, anda como eles. Veio a terceira pessoa e disse: certamente é um deles, porque fala como eles, anda como eles. Pedro falou: eu não sou. Aí o galo cantou. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E o galo cantou. Jesus havia dito que isso ia acontecer. Mas o que me intriga nessa história é que mesmo Pedro dizendo assim: eu não sou um deles, as pessoas estão olhando para Pedro dizendo: é sim, é sim. Por quê? Por conta da convivência. A convivência deixa a gente igual. Está entendendo? A convivência deixa a gente parecido, semelhante. Se andar com fofoqueiro, irmão, você vai ser semelhante o quê? A mulher de oração? Só se você for doido pensar que vai acontecer uma coisa dessa, né? Que se você anda com um fofoqueiro, senta na mesa de um fofoqueiro, no seu comportamento as pessoas vão saber: é fofoqueiro. Você vai ficar semelhante, muito parecido, em alguns casos até igual. Irmão, esse dia eu estava no supermercado com a minha esposa, me deu um nervoso. Eu fui na peixaria. Ela está em casa assistindo aí. Ela vai falar: ele não vai falar isso. Vou falar sim. Eu estava na peixaria. Aí eu pedi peruá. E peruá dá trabalho para limpar, né? Dentro do supermercado isso. O rapaz muito gentil foi lá para pegar o peruá. Peruá dá trabalho para tirar aquela capa dele, cortar a cabeça.
Enquanto ele está lá limpando, eu estou ali esperando. E ela ficou rodando, pegando mais algumas coisas. Irmão, parou 3 crentes assim, no freezer perto. Mas aquilo estava me dando agonia. Mas estava me dando agonia. Que os 3 crentes que pararam perto do freezer, pensa, irmão, mas só falava da vida dos outros. Meu Deus do céu, eu fiquei ouvindo aquilo foi me fazendo mal, foi me subindo na quintura. Eu falei, rapaz, não estou aguentando não, eu vou fazer igual Pedro aqui agora. Eu vou pegar uma faca, uma espada, eu vou ter que dar na cabeça deles. Que povo maligno! E é o mesmo povo que vai para dentro da igreja, Jesus me abençoa. Só se for para Jesus dar um tapa no pé do ouvido. Miseráveis de fofoca, rapaz. 3 crentes dentro do freezer, encostado no freezer. Não, porque fulano, mas porque ela foi na igreja, que não sei o que, mas terça-feira ela não foi. Eu olhava assim para a cara deles, olhava para o peixe, e tinha um peixe espada lá, logo assim, no gelo, compridão. Irmão, eu olhei para aquele peixe espada. Eu estou confessando um pecado. A vontade era de pegar aquele peixe espada e deixar ele molinho. Mas molinho, de tanto de dar no lombo deles. Ô turma de fofoca miserável. Aí você olha para a vida, tudo derrotado, tudo fracassado. Porque eu não conheço um fofoqueiro que dê certo na vida. Mas é impressionante que esses semelhantes se atraem. Eles andam juntos. Eles vão para o supermercado, ao invés de fazer compra, fica de fofoca, não encostado no freezer. Rapaz, é um negócio tão doido que até em supermercado os fofoqueiros se encontram. Parece que tem um imã, né? Se eu der uma olhadinha na sua rede social, em qual mês eu vou te encontrar, irmão? Com todo respeito, se você ama a sua vida, se você ama a sua família, se você quer dar certo na vida, sai dessas aldeias. Sai dessa turma que não tem nada de bom para oferecer. Sai do meio dessa turma que é só uma pedra de tropeço. Só te atrapalha na sua vida com Deus. Olha o que Jesus fez, hein? Segurou ele pela mão, disse assim, ó, vamos embora. Puxou ele, tirou ele do meio daquela gente. Por quê? Porque enquanto ele estivesse no meio daquele povo, a vida dele não seria transformada. É você quem decide. Ou você continua no meio de gente para quem Jesus já olhou e já disse assim, ali eu não faço. Ali eu não faço mais. Olha que ele já tinha feito. Ali eu não faço mais. Ou você continua perto de gente assim. Ou você desapega hoje e diz assim, Jesus, nada vai me impedir de viver o que o Senhor tem para mim.